Bom dia! A partir de agora, tudo do futebol goiano no Mais Esportes, primeira edição. E a opinião com a categoria dele que vai direto ao assunto. Tudo bem, Nivaldo Carvalho? Tudo bem, André Isaac, um grande abraço a todos. A expectativa aí durante essa semana para a decisão efetiva do Campeonato Goiano e lambança sendo feita aí no Vila Nova. Acabei de chegar da Assembleia Legislativa, onde está acontecendo, Nivaldo, uma audiência pública convocada pelo deputado estadual Carlos Antônio, ex-radialista, aliás, ainda é radialista, tem um programa em uma rádio de Anápolis, e ele colocando em discussão a proibição ou não, a legalidade ou não das torcidas organizadas nos estádios. Qual é a sua opinião, Nivaldo? A minha opinião é que alguma coisa precisa ser feita, só que quando tem uma audiência pública como essa, quem deveria se manifestar pipoca para as torcidas organizadas, né? Não fala absolutamente nada, passa a mão na cabeça e pelo jeito vai ficar assim mesmo. Então vamos aguardar para ver e logo mais às 7h15 da noite, no Mais Esporte, segunda edição, nós vamos trazer todos os detalhes dessa audiência pública que ainda está acontecendo na Assembleia Legislativa. E por falar nisso, lá estava o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás, Clodomir Pimentel. E eu fiz a seguinte pergunta para ele, em relação à situação do julgamento de quinta-feira, Nivaldo. Perguntei, ô presidente, de vez em quando, aliás, quase sempre acontece, na reta final de campeonato, quando tem um julgamento decisivo, aí não dá quórum, o julgamento é adiado por esse ou por aquele motivo. Vai ter julgamento quinta-feira? Ele garantiu que vai, Nivaldo. Eu espero que tenha mesmo, porque está tudo caminhando para não ter. É aquela pouca vergonha que normalmente acontece nesse Tribunal de Justiça Desportiva. Quero ver se esse tribunal vai ter peito para fazer esse julgamento aí de todos os citados. Isto é, do Vila Nova, né, de cabo a rabo, e dos dois jogadores do Goiás, Marcão e Tolói. Gente, agora eu vou falar da Sky. Inclusive, eu fiz uma demonstração lá no nosso estúdio, porque nós anunciamos produtos que confiamos e recomendamos sem nenhuma reserva às nossas próprias famílias. Tá aí, nós temos Sky, eu tenho na minha casa, o Nivaldo tem, aqui na nossa redação da UCG TV a gente tem. Lá tem futebol, tem jogos, aí ó, tem jornalismo, você fica sabendo das últimas novidades, tem documentários. Gente, tem um canal Discovery Channel que ele é excelente. Aí tem os canais infantis, desenhos. Quer que a molecada sossega? Põe na frente da Sky, que aí a molecada sossega. Então, ó, canais de músicas, você pode ouvir rádios de outras cidades, os canais de áudio, você tem à disposição na Sky. Tudo isso por apenas R$ 49,90. Instalação e adesão de graça, só mensalidade, R$ 49,90. Com a Anhanguera Antenas, telefone 3579-3097. 3579-3097. E agora vamos falar do Vila Nova. Foi apresentado no último sábado o técnico Heron Ferreira, técnico experiente no futebol brasileiro, que há muito tempo estava sumido, estava 6 anos no exterior. E nós fizemos essa matéria com ele. Esse é Heron Ricardo Ferreira, o novo técnico do Vila Nova. No currículo, 2 acessos para a primeira divisão. Um como auxiliar de Luxemburgo no Bragantino e outro como técnico do Juventude em 94. Há 6 anos trabalhando no exterior, o treinador chega para o Vila Nova pensando em mais um acesso. E eu quero deixar bem claro para vocês que o nosso objetivo aqui é bem claro, é fazer o melhor possível para o Vila Nova subir, ascender a primeira divisão. Esse é o nosso foco principal. Olha, eu já tive uma reunião agora com o Edmar, ali no vestiário, ele já me passou algumas características dos jogadores. E já vamos começar aí o trabalho dentro de campo, né? Eu já vou começar a fazer um trabalho técnico e já começar a conhecer o jogador na prática, no dia a dia. Agora mesmo conversando com o Edmar, ele me passou da qualidade dos jogadores, do empenho e no caso da cumplicidade, do compromisso que os jogadores têm com o Vila Nova. Então estou achando tudo muito bom. E questão mesmo de posicionamento, questão de treinamento, de preparar o grupo em vista de uma competição difícil, mas com 4 acessos é bem possível que o Vila Nova consiga atingir esse intento. Então
É uma felicidade muito grande voltar ao Brasil e também estar aqui no Vila Nova, que abriu as portas para eu trabalhar no Brasil novamente. Tenho proposta para voltar para o exterior, mas com essa possibilidade eu fico aqui até o final do ano. A princípio ele não é só meu braço direito, ele é minha bengala, né? Que eu estou cego, não estou vendo nada e ele vai me passar, ele vai me pegar pela mão aí nessa primeira semana e me passar características, enfim, é o processo normal de conhecimento de um grupo. Tá botando fé no Heron Ferreira, Nivaldo? Então eu acho que ele pode fazer um bom trabalho. Agora vai depender muito da assimilação do grupo ao trabalho, a metodologia de trabalho dele, né? Ele fazia amizade com o Rony, que o Rony hoje manda mais no Vila Nova do que o presidente, se bem que o presidente do Vila Nova manda nada, né? Mas estou brincando sobre isso aí. Mas o Heron tem condição sim de fazer um bom trabalho no Vila Nova. Vai depender muito, como eu disse, aí da assimilação por parte do grupo em relação à filosofia de trabalho dele. E daqui a pouco, aqui no Mais Esportes, nós vamos falar sobre uma notícia delicada no Vila Nova. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto e também sobre o segundo jogo da decisão do Campeonato Goiano entre Atlético e Goiás. Daqui a pouco, depois do intervalo. Nivaldo, agora há pouco a gente estava falando sobre esse julgamento que acontece quinta-feira. E quem pode perder o jogador, no caso, é o Goiás. Pode perder o Rafael Tolói e o Marcão. Até que ponto esses jogadores podem fazer falta? Pelo amor de Deus, o Tolói hoje é um dos grandes zagueiros, né, que tem no Brasil, sem exagero. E o Marcão é pela experiência dele, né, um jogador hiper importante nesse tipo de decisão. Desconfio que esse tribunal vai roer a corda, vai pipocar e não vai fazer julgamento, coisa nenhuma. Você acha que o Tolói tem que ser punido? Não sei. Que eles têm que ser julgados, sim. Os julgados tem que ser. E tem que ser. Agora, se não tiver culpa, que seja absolvido, e tanto eu quanto o Marcão, mas o julgamento tem que acontecer, porque senão vai ficar muito feio. E o Atlético já não tem para o próximo jogo o Pituca e o Agenor, 2 volantes. Faz falta? Faz, porque são 2 jogadores importantes, né? O Agenor aí, o lenhador ali no setor de volantes, o Pituca pela experiência, embora esteja agindo como um irresponsável, um adolescente, né? 4 expulsões 4 expulsões nesse campeonato, demonstra o quanto que o bicho está sem juízo, mas tecnicamente falando é um jogador importante para o Atlético, sem dúvida. Nivaldo, que história é essa do Jubal no Vila Nova? O Jubal, um menino de 17 anos, que foi negociado no ano passado, final do ano passado, em um negócio envolvendo Jesus, Jair Rabelo e uns outros empresários aí. O Barros tentou desfazer esse negócio no início do ano, não mexeu com a coisa não andou, e o jogador se apresentou ontem ao Santos Futebol Clube por volta de 10 horas da manhã. O Vila provavelmente vai ficar sem um atleta. E veio dinheiro para o Vila Nova? Não. Não? Como é que negocia? Dinheiro para o empresário. Dinheiro para o empresário. Que os empresários tinham emprestado um dinheiro para o Vila e o GES pagou com o jogador. Assim como fizeram com o Davi Ceará, dentre outros. Que empresários eram esses? Jair Rabelo. Jair Rabelo? É. É para pagar o Jair? Jair Rabelo e os sócios do Jair, que eu não sei quem são. Então tá ok. Um abraço, Nivaldo. Outro, até mais. E depois do intervalo tem o Mais Esportes Nacional. Até lá.